consultório desta tarde. Tempo agora para abrirmos a nossa linha telefónica. Também já temos questões que nos chegaram por escrito. Se ainda não ligou, pode ligar 225 083 204 para entrar em direto connosco e colocar as suas dúvidas sobre saúde pública, sobre a utilização de piscinas e sobre os temas sobre os quais estivemos a falar na primeira parte. Pode também deixar a sua questão por escrito então em consultório@portocanal.pt. Recordar que o nosso convidado é o engenheiro Pedro Mesquita, diretor-geral da CIMAI. Engenheiro Pedro Mesquita, temos aqui então uma questão que nos chegou por escrito da Póvoa de Varzim, o António Silva, que diz: vivo junto ao mar, devo ter algum cuidado especial quando vou tomar banho ao mar? O vírus sobrevive na água salgada? Estivemos há pouco a falar, mas sim, vamos repetir que nunca é demais passarmos aqui a informação. E que as pessoas se sintam seguras. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Antes de mais, só para desdramatizar aqui a coisa, primeiro ponto, ainda há muita coisa para conhecer sobre o comportamento do vírus. Pronto, é importante que, daquilo que se sabe, e é sempre isto, esta ressalva tem sempre que ser feita. Até ao momento, não é? Até ao momento, até à data de hoje, digamos assim, ir à praia e tomar banho na água do mar é completamente seguro. Portanto, não há qualquer indicativo de que haja riscos de contaminação dentro da água do mar, desde que, obviamente, vou voltar a frisar isto, se cumpram as distâncias de segurança dentro da água, fora da água, na areia, no café onde se vai comer o gelado, que também é muito importante ter essas preocupações. Portanto, desde que se cumpram essas regras, o risco é muito, muito baixo. Dentro da água do mar, tomar banho é ótimo para a saúde, como eu disse, reforça o sistema imunitário. Portanto, é muito importante perceber o vírus não sobrevive. O vírus não sobrevive. A água salgada. Isso é importante referir, porque as pessoas podem pensar que o vírus está lá, mas que não tem risco por outros motivos. Deixe-me dizer que o vírus sobrevive ou não é cientificamente correto. Por isso é que eu não estava a dizer que não sobrevive ou não. É inativo. É inativo. Mesmo que lá esteja, está inativo. Porque sobreviver pode sobreviver. Ou seja, perdão, estar lá pode lá estar. Estar ativo, não. Muito bem. Portanto, aqui descansar o António Silva, que ainda por cima vive na Póvoa de Varzim e, naturalmente, se vive junto ao mar, há que aproveitar. Vamos agora também, outra questão por escrito da Joana Ramalho, do Porto, diz: tenho uma piscina em casa, sou eu que faço a manutenção da mesma. Existe alguma diferença neste momento em relação aos tratamentos de água por causa do Covid? Se existe, o que devo fazer? Como escolher os produtos a usar? Pronto. Não existe nenhuma diferença. A única diferença que se pode referir é que o cuidado com a manutenção deve ser maior do que aquilo que tínhamos. Ou seja, se poderíamos facilitar um bocadinho na manutenção da piscina se não é hoje, o ano passado, amanhã, exatamente. Os níveis de cloro devem-se manter, eu estou aqui a pecar um bocadinho de excesso, mas prefiro, devem estar acima de 1,01 ppm, deve-se ter sistemas de medição fiáveis para medir as concentrações de cloro, o pH deve estar imperativamente entre 7,2 e 7,6, também pode estar a 7,0, também não tem mal nenhum. Entre 7,0 e 7,6 é perfeitamente aceitável, porque há águas onde é difícil subir para os 7,2. Tranquilo, desde que se cumpra estes requisitos, se usar um anti-algas, melhor ainda, porque os anti-algas têm um efeito, também normalmente o tipo de componentes que se usam no anti-algas também tem algum efeito no SARS, portanto na prevenção do SARS, portanto deve, obviamente, deve-se ter este cuidado. Mais uma vez, digo, distanciamento social dentro da piscina, mesmo que eventualmente dentro da família, se houver membros da família que estejam expostos a um risco grande. Acrescido também, não é? Exatamente. Portanto, nomeadamente, uma pessoa que, como há bocado estava a falar, vamos pôr em situações práticas, porque as pessoas às vezes com situações práticas percebem melhor a informação. Imaginemos que é uma pessoa que está, de facto, a trabalhar num hospital, ou que está na linha da frente, no combate ao vírus, ou que possa estar mais exposto. Se calhar, chega à casa e a família está na piscina, deve e pode ir tomar um banho, não é? Sim. E depois aí já pode ir para a piscina com outra segurança, ou não? Sim, deve-se fazer a desinfecção e tomar a sua higiene pessoal, deve fazê-lo. Pode ir para a piscina, obviamente, deve manter uma distância de segurança como de resto muito nas rigorosa. Outras áreas da casa, não é? Sim, muito rigorosa. Eu diria que mais rigorosa, se calhar, que uma pessoa, porque pode ser portador assintomático do vírus, nomeadamente.
Portanto, acho que aí deve haver um dever de recolhimento maior. Não é? Portanto, e, aliás, isso é o que tem acontecido. Todos os profissionais de saúde, alguns, como sabe, com grande sacrifício pessoal, nem a casa estão a ir. Não é? E no período mais dramático do Covid aqui em Portugal, tiveram essa preocupação, portanto, não ficarem em hotéis, etc. Portanto, obviamente que devem manter essas regras de segurança. Obviamente, se calhar agora mais nas zonas onde a pandemia está mais digamos, ativa, como o caso da Grande Lisboa. Portanto, deve haver essa preocupação. Agora, eu continuo a dizer, se alguém acha que pode ser portador, mesmo que assintomático, deve-se reservar um bocadinho. Portanto, e se calhar estar próximo da família deve ser feito com um distanciamento físico considerável. Muito bem. Em relação à pergunta de como escolher os produtos a usar, as marcas ou o tipo de produtos é exatamente o mesmo. São os mesmos. Desde que se obedece então a esses números. As marcas que estão à venda normalmente nos hipermercados, etc., são marcas mais que fiáveis e, portanto, eu diria que não há uma preocupação específica de um produto ou do outro. Não há um produto anti-SARS-CoV-2, não é? Há uma coisa que eu também queria explicar aqui, que é o seguinte. O contacto com o vírus não é uma garantia de contaminação. Ok? Porque há aqui um bocadinho, agora está ali um vírus em cima, eu toco e vou ficar contaminado. As coisas não funcionam assim. É muito relevante a quantidade de vírus que eu absorvi. Portanto, agora eu estava a responder outra vez à primeira pergunta. Eu peço desculpa do senhor da Póvoa de Varzim. Portanto, o contacto com o vírus, mesmo na água do mar, mesmo que houvesse o contacto com o vírus, e que até houvesse uma percentagem desse vírus que estivesse ativo, que pode acontecer. A carga viral é muito baixa porque a quantidade de água é muito grande. Tem a ver com aquilo que falamos na primeira parte. Ou seja, se eu tenho uma quantidade de água enorme no Oceano Atlântico, ou no Mediterrâneo, onde quer que seja, e eu tiver contacto com um vírus, isso não me vai infectar. O que me vai infectar é uma quantidade enorme de vírus, uma carga viral, numa quantidade de água numa quantidade de água muito pequena. Portanto, e isso é que me pode, e se a água não tivesse tratada e desinfetada, pronto. Portanto, e nas piscinas é exatamente a mesma coisa, portanto, por isso é que o risco, porque, repare, qualquer piscina digna desse nome tem 10 metros cúbicos, 40, 20, 30, é muita água. Portanto, o risco é realmente baixo, ok, desde que esteja tratado. Muito bem. Uma outra questão agora de Famalicão, Nuno Carvalho diz: como não podemos ir à praia, iremos usar a piscina pública. Como consigo saber se a piscina está devidamente tratada, cuidada? Isto é importante porque às vezes, não sendo tratada por nós, temos que saber como é que podemos então saber se está devidamente tratada. Há alguma hora do dia em que será mais propício o contágio do que outras horas do dia? As manutenções destas piscinas são feitas da parte da manhã. Ora bem, aqui estamos a entrar em pormenores mais específicos, mas vamos então por partes. Como saber se a piscina está devidamente tratada? Bem, eu presumo que o telespectador que está a fazer essa pergunta está a referir-se a piscinas municipais, não é? Foi o que eu entendi, não é? Foi pelo menos o que eu inferi da pergunta. Vamos lá ver. Piscina pública, sim. Piscina pública, pronto. As piscinas públicas estão sob um chapéu legal e sob um chapéu normativo. Existe uma norma específica para os parâmetros da água que têm que ser garantidos, etc. Não é ad hoc. Não é? Portanto, as coisas têm Portugal é um país muito bem estruturado a esse nível. Até muito, muito melhor que muitos dos nossos parceiros da União Europeia. Pronto. E, portanto, estamos aí bastante tranquilos. O que é importante saber? É obrigatório, as piscinas municipais são obrigadas a publicar os parâmetros da água portanto, junto à recepção da piscina. Portanto, é obrigatório. Portanto, se isso não estiver, o município tem o direito de pedir os relatórios das análises e tem que estar publicados os teores de cloro, os teores de pH, tudo isso deve estar publicado. E devem estar as últimas análises feitas por um laboratório acreditado ou pela Delegação de Saúde. Normalmente ali nas imediações da piscina há de estar um local onde está tudo escrito, não é? Tem que estar. Faz parte da... E depois há uma coisa que todas as piscinas têm que guardar, que é um livro, que se chama livro sanitário, que é o livro onde são tomadas notas diariamente. Alguns parâmetros são 4 vezes ao dia, outros são 2 vezes ao dia, depois depende, não é? Portanto, tudo é devidamente registado, exatamente. Não é? E que qualquer município pode pedir acesso a esse registro, ok? Portanto,
Eu diria que as piscinas públicas, municipais, são, em geral, poderá haver exceções, não estou a dizer que não seja assim, mas genericamente são muito bem orientadas ao nível de manutenção e técnico, portanto não me parece que haja grande stress aí. Muito bem. Portanto, em relação à hora do dia, há alguma hora do dia em que é mais propício o contágio? Essa pergunta é ingrata. Realmente, há. Os raios ultravioleta, logo aí? É exatamente o inverso daquilo que é para a nossa pele. Ou seja, a hora do dia... E agora não estou a falar no que diz respeito à qualidade da água, ok? Porque na qualidade da água é indiferente. A água deve manter parâmetros estáveis, isso é uma coisa importante. O telespectador faz uma pergunta, que é se algo... durante o dia, se de manhã a piscina tem um tratamento, em princípio não deveria ser assim, portanto as piscinas devem ter um tratamento contínuo na casa das máquinas, deve haver uma injeção contínua, que também está normalizada, uma injeção senão as pessoas contínua podem pensar, de manhã tratam a água, vamos todos de manhã. E à tarde já depois está não cumprem o o distanciamento, estão todos ao mesmo tempo na piscina. Pronto, mas isto realmente não me parece que seja preocupante. A outra questão que é dita, qual é a hora do dia? Realmente, do ponto de vista da superfície exterior da piscina, se estivermos a falar de uma piscina exterior. Que eu calculo que seja, penso que as horas de maior incidência solar são as melhores, porque os raios ultravioletas estão mais potentes, digamos assim, entre as 11, as horas que normalmente não se pode ir, não é? Entre as 11 e as 4 da tarde. E, portanto, pois aqui vai ter que se fazer assim uma gestão, não é? Mas quer dizer, eu aconselharia mais, talvez, as pessoas a se não confiarem, levarem o seu próprio desinfetante, desinfetam as espreguiçadeiras. Temos que ter outros hábitos hoje em dia, não é? Desinfetam as espreguiçadeiras e continuam a ir às 8 da manhã, às 4 da tarde, portanto, principalmente se forem com bebés, que têm a pele mais frágil, etc. Muito bem, portanto respondemos aqui ao Nuno Carvalho de Famalicão. Tem a informação que ao telefone e aqui de perto de Matosinhos temos a Maria do Céu Azevedo. Boa tarde. Boa tarde. Maria do Céu, estou a ouvi-la muito baixinho. Boa tarde, qual é a sua dúvida? Boa tarde. Eu queria Agora colocar sim. algumas questões sobre o novo vírus. O Covírus. Queria colocar algumas questões. Então vamos à primeira. Ora bem, eu gostava de saber, na desinfecção das compras, etc., quando chegamos a casa da rua. Ora bem, eu gostava de saber se é necessário desinfetar cada pacote, cada embalagem, ao chegar a casa, ou desinfetar, temos que tirar os sapatos à porta, porque eu já tenho alguma idade e a preocupação é maior, não é? Digamos. Muito bem. Muito bem, eu tinha dado a informação que, de facto, podem ligar para tirar dúvidas sobre saúde pública, porque estamos aqui um bocadinho mais focados no tema relacionado com as águas, com as piscinas, mas calculo que o engenheiro tem aqui resposta para esta situação, não é? Até porque há pouco estávamos a falar dos objetos que são utilizados nas atividades físicas. Portanto, relativamente a esta dúvida, e é uma dúvida que ainda está presente, porque nos foi aconselhado numa primeira fase a, de facto, desinfetarmos as compras, etc., os sacos que vinham do supermercado. Agora, e nesta fase, e com o que sabemos até hoje, qual é a sua opinião, engenheiro? Vamos lá ver uma coisa. Mais uma vez, vamos falar daquilo que se sabe, exatamente como disse, o que se conhece, não é? Pronto. O SARS-CoV-2, ainda há muitos enigmas sobre o vírus, e a pergunta do telespectador é perfeitamente pertinente, e eu diria que uma boa prática é descalçar os sapatos e deixá-los cá fora, sem dúvida alguma, se isso for possível. Não sendo possível, por ser um espaço comum e não quererem deixar os sapatos cá fora, descalçá-los na mesma, desinfetá-los e guardá-los cá dentro. Desinfetante, pode ser um desinfetante de base álcool, com pelo menos 70% de álcool etílico, ou isopropílico, portanto. E depois os sapatos devem ser postos numa zona onde crianças não vão mexer, etc. Pronto. Relativamente às compras, mesma coisa, ou seja, eu aquilo que recomendo é que as compras continuem a ser desinfetadas. Uma das coisas que eu noto é um certo facilitar. Nós estamos a facilitar. O desconfinamento levou-nos a uma descontração que é positiva na perspectiva económica de que temos que nos tornar novamente consumidores, porque senão a nossa economia vai parar. Portanto, e isso seria muito pior, se calhar, do que um surto de Covid. Portanto, mas
temos que fazer isso com níveis de segurança, todos aqueles que forem possíveis. Portanto, desinfetar as compras que vêm, não sabemos muito bem de onde, nem em que maneira é que foram transportadas. Parece-me prudente que se desinfetem os sacos de plástico, não se ponham os sacos de plástico ou de outro material qualquer em cima dos balcões da cozinha ou das mesas, que sejam postos no chão, que sejam removidas as coisas e sejam desinfetadas. As coisas que vão ao congelador não precisam, a priori, porque o vírus abaixo de 3 graus, os estudos dizem que fica inativo. Portanto, ou seja, este tipo de comportamento parece-me que é para manter. Eu, pelo menos, assim o faço. Portanto, e aqui o engenheiro há bocado a ser muito claro em relação à água das piscinas e a dar-nos essa motivação extra a dizer que de facto não precisamos ter receio, muito menos na água do mar, e portanto agora a recomendar-nos na mesma que desinfetemos. Portanto, cada coisa no seu devido lugar, não é? Portanto, se há coisas em que nós podemos estar um bocadinho mais descansados, se calhar há outras que continuamos a ter que estar devidamente alerta. Portanto, respondemos aqui à questão da Maria do Céu. Vamos agora também aqui perto, não é? Na cidade do Porto. Elizabeth Ferreira, boa tarde. Boa tarde. Elizabeth? Sim. Qual é a sua dúvida? A minha dúvida é sobre, o engenheiro falou sobre as piscinas, pelas piscinas municipais, a minha dúvida é sobre as piscinas dos ginásios. Sim. Queria saber se eu preciso fazer hidroginástica e estou a necessitar, mas não tenho ido, porque tenho um certo receio sobre a água, sobre tudo, como é que funciona. E desejava saber isso, para ficar mais descansado. Certo, e nós há pouco tocámos no assunto, se faz hidroginástica estava a fazer bem e vamos-lhe tirar o receio. Ora bem, eu aqui, se não se importa, vou agora aqui vou voltar um bocadinho para trás. Pergunta muito interessante também e queria dizer o seguinte, eu queria andar para trás porque logo a priori há aqui uma coisa que foi muito má para nós, foi o confinamento. Porque houve muitas pessoas que precisavam de fazer exercício físico e não puderam fazer. Há pessoas que continuaram a fazer, corrida, etc. Estamos a falar de um país com muitos hipertensos, muitos diabéticos, etc. Era aí que eu queria. Além dos diabéticos e hipertensos, todas as pessoas, quando começam a não fazer prática de exercício físico, deterioram as suas condições de saúde. E há uma enzima específica que nós produzimmo, que é um dos elementos que capta o SARS. Há uma enzima que ainda, por infelicidade nossa, ainda por cima, tem uma grande preponderância nos nossos pulmões, em que a ligação do SARS-CoV-2 ao nosso organismo é feita através dessa enzima. Portanto, aqueles picos que a gente vê normalmente nas fotografias do SARS fazem uma ligação com essa enzima e levam às infecções pulmonares. Pronto. Depois, com maior ou menor intensidade, em função da nossa resposta ao nível imunitário e, evidentemente, também da saúde e, portanto, quanto menos saúde a gente tem, por exemplo, os hipertensos produzem mais o ACE2, a tal enzima que eu estava a falar, as pessoas diabéticas também, pessoas que tenham tido problemas oncológicos também podem ter outra predisposição. Eu tenho artrite reumatoide, peço desculpa. Pronto. Artrite reumatoide. Pronto. Sim. E, evidentemente, que a prática desportiva, por exemplo, no caso da telespectadora, ao nível dentro da piscina, é uma prática muito segura e muito boa para a saúde. Portanto, o que é que os ginásios têm que fazer e estão a fazer, eu sei que estão a praticar regras de distanciamento dentro da piscina, aumentaram portanto, o mínimo que podem estar, por exemplo, as bicicletas, todo o material de hidroginástica, as pessoas têm que estar a um mínimo de 3 metros umas das outras, preferencialmente mais, normalmente conseguem até estar a mais, e as aulas podem se dar em perfeita segurança. Portanto, o problema não é exatamente, Elizabeth, a água e como é que o vírus se dá na água, porque ele não está ativo na água, percebe? Desde que o seu ginásio tenha as devidas recomendações, esteja a seguir as devidas recomendações, portanto, ao nível da distância é aquilo que o engenheiro diz que é o mais importante, não é? É as pessoas, de facto, estarem mais separadas. Depois, em relação aos balneários, ter também algum cuidado, não é? Claro. Nos balneários, o que eu recomendo é, se puder evitar, eu sei que não é confortável a pessoa sair da piscina. A pessoa se secar-se e tentar ir a casa tomar banho, era o ideal. Isso é o ideal. Se não for possível, é ter os cuidados de, enquanto toma o duche, etc.,
não mexe com as mãos na cara, no fim desinfeta-se e vai seguramente para casa. Pronto. Para tomar duche tenho que mexer com as mãos na cara, não é? Sim, eu percebo o que está a dizer, mas enquanto está a tomar duche, está a mexer em Sim, se em tocar sabonete, etc. nas maçanetas, etc. Tentar evitar estar sempre o mais higienizada possível. Exatamente. E não tocando com as mãos nos olhos e na boca e no nariz, Sim. aí está mais segura sempre. Eu diria que deve tomar um duche que lhe remova o cloro para ir confortavelmente para casa e depois toma um banho em casa. Pronto. Pois, estou nos chuveiros, naqueles chuveiros pequenos. Exatamente. É isso. Isso é o ideal, mas não deixe de fazer atividade física, está bem, Elizabeth? Pelo contrário. Ai, eu ando muito mal. Ainda para mais com o artrite reumatoide, não é? Pois, eu tomo aqueles medicamentos, o Leathertrexato, que se calhar até faz bem ao vírus. Mas pronto. Isso não sei Olha, responder. Muito bem, Elizabeth. obrigada. Sem medos, Obrigada. então, voltar à atividade física, mas, obviamente, Com os cuidados. tendo em conta todos os cuidados e recomendações, agradecer a presença do engenheiro Pedro Mesquita aqui no consultório. Nós Muito temos obrigado, encontro marcado amanhã, 15h30. Amanhã conheceremos uma nova terapêutica no tratamento do cancro do pulmão. Até amanhã. Obrigado.